E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos fazer um vídeo diferente um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, sobre ficção científica e universo. O universo é um tema muito amplo, então dá pra fazer um vídeo de 30 minutos ou uma hora, bem rápido, ou até mais, sabe? Acho que posso fazer uma parte 2 do vídeo quando eu terminar esse. Aproveitem, se inscreve aí. Pare por um instante, respire. Agora pense, tudo que você conhece, pessoas, cidades, planetas e estrelas, é apenas um pequeno fragmento de algo muito maior. Estou falando do universo. Um lugar tão gigantesco que a mente humana não foi feita para compreendê-lo. Hoje, você vai viajar pelos mistérios mais profundos do universo. Mistérios que desafiam a lógica, a física e a própria existência. A Lua. A Lua não é apenas um satélite. Ela é fundamental para a existência da Terra como a conhecemos. Sem a Lua, o eixo da Terra seria instável, o clima seria caótico e a vida complexa talvez nunca tivesse surgido. Isso já torna a Lua algo raríssimo em termos cosmológicos. Matéria escura. Tudo que você vê, estrelas, planetas, galáxias, é apenas uma pequena parte da realidade. A maior parte do universo é feita de algo invisível, silencioso e extremamente poderoso: a matéria escura. A matéria escura não emite luz, não reflete luz e não pode ser vista diretamente. Mesmo assim, os cientistas sabem que ela existe por causa de seus efeitos gravitacionais. Sem ela, as galáxias simplesmente se despedaçariam. Estamos sozinhos? Essa é a pergunta que praticamente todo mundo já se fez. E a resposta é bem simples: sim e não. A gente tem 50% de chance de estarmos sozinhos e 50% de chance de não estarmos sozinhos. O que pode responder essa pergunta é o paradoxo de Fermi, mas eu vou explicar ela mais a fundo no vídeo. Buracos negros. Um buraco negro é um objeto astronômico denso e massivo, cujo intenso campo gravitacional impede qualquer coisa de escapar, inclusive a luz. Os buracos negros se formam de eventos catastróficos no universo, como a morte de uma estrela. Isso acontece quando o estoque de hidrogênio da estrela acaba, então seu processo de fusão nuclear diminui e, consequentemente, a sua temperatura e pressão também. Assim, a força gravitacional acaba de comprimir a estrela, que pode explodir em uma supernova. Quando isso ocorre, se o que sobra da estrela for de, pelo menos, 3 massas solares, então pode ocorrer a formação de um buraco negro. A singularidade é a parte central do buraco negro. Ela tem uma densidade infinitesimal, gerando a curvatura infinita no tecido espaço-tempo. Não se sabe o que acontece quando se adentra a singularidade, mas acredita-se que, nela, as leis da física, como as estudamos, não são mais aplicáveis. Meio que, se tu entrar na singularidade, tu vai ser dilacerado e pulverizado dentro dela. O horizonte de eventos é uma região ao redor da singularidade. Qualquer matéria, energia e até mesmo a luz que se aproxima do horizonte de eventos jamais escapa. Os discos de acreção são estruturas brilhantes de formato de discos que se movem ao redor dos buracos negros em elevadas velocidades. São compostos por matéria superaquecida que gera radiação eletromagnética, tornando os buracos perceptíveis aos telescópios. Os jatos relativísticos são jatos constituídos por partículas e radiação que são lançadas pelos buracos negros, em velocidades próximas à velocidade da luz. Tudo isso acontece depois do consumo de matéria, como estrelas, gases e poeiras estelares. Buracos de minhoca. Buracos de minhoca são atalhos teóricos no tecido do espaço-tempo, que conectam duas regiões diferentes do universo, permitindo hipoteticamente viagens mais rápidas que a luz. Propostas com base na relatividade geral são soluções matemáticas que podem ligar buracos negros, mas nunca foram observados e exigem energia exótica para permanecerem abertos.
Os buracos de minhoca funcionam como um túnel, com duas saídas, em pontos diferentes do espaço-tempo, funcionando como um atalho que encurta grandes distâncias. Os buracos de minhoca são praticamente os portais da vida real. Buracos brancos. Buracos brancos são um dos conceitos mais estranhos e fascinantes da cosmologia. Eles parecem ficção científica, mas nascem da própria matemática da física. Bora entender. Um buraco branco seria o oposto de um buraco negro. Um buraco negro nada escapa e um buraco branco nada entra. Em teoria, um buraco branco expulsa matéria, energia e até a luz, mas nunca pode ser atravessado de fora para dentro. É como se o universo estivesse vomitando algo. Isso leva a ideias bizarras, como matéria entrando num buraco negro em um ponto do universo e saindo por um buraco branco em outro lugar. Mas nada disso foi confirmado. O vazio de Butz. O vazio de Butz é uma área do universo que não possui nenhuma estrela e nenhum planeta. Ele tem cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro, localizada a 700 milhões de anos-luz da Terra. Ele foi descoberto em 1981. Contém apenas 60 galáxias, um número drasticamente inferior ao esperado, e, descoberto em 1981, contém apenas 60 galáxias, que é um número drasticamente inferior ao esperado para o seu tamanho, tornando-o um dos maiores vazios já conhecidos. A galáxia mais distante. A galáxia mais distante já confirmada da Terra é a JADES GS Z14-0. Ela foi descoberta pelo telescópio James Webb. Sua luz demorou cerca de 13,4 a 3,5 bilhões de anos para chegar até nós, situando-a no universo primordial, apenas 290 a 300 milhões de anos após o Big Bang. Planeta mais recente descoberto. O planeta, ou melhor, o exoplaneta mais recente já descoberto foi o HD 137010b, descoberto em janeiro de 2026. É um dos mais recentes e notáveis, sendo um candidato habitável do tamanho da Terra. Localizado a cerca de 150 anos-luz, ele orbita uma estrela similar ao Sol e possui cerca de 50% de chance de estar em uma zona habitável. Sinal WOW. O sinal WOW foi um forte sinal de rádio de banda estreita com 72 segundos de duração, detectado em 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio, Estados Unidos. Registrado na frequência de 1420 MHz, considerada ideal para comunicação interestrelar. O sinal era 30 vezes mais intenso que o ruído de fundo, gerando o famoso comentário "Wow" do astrônomo Jerry Ehman na folha de dados. Galáxias. Galáxias são um grande sistema, que consiste de estrelas, remanescentes de estrelas, um meio estelar de gás e poeira. Galáxias também são compostas por um componente chamado matéria escura. Olha ela aí de novo. Parece que essa matéria escura está em todo o universo, literalmente. Planetas com anomalias. Esse tópico refere-se a planetas que possuem condições antinaturais ou que desafiam as próprias leis da física, como por exemplo o 32b. O 32b, ele absorve 99% da luz que vem da sua estrela, ele é mais escuro que o carvão e não reflete quase nada. O Kelt 9b, que é mais quente que algumas estrelas, moléculas são literalmente dilaceradas e sua atmosfera nem deveria existir. A sua anomalia é um calor extremo, além do limite planetário, literalmente. A sua temperatura é equivalente a 4.300 Kelvin. Isso dá cerca de 4.000 graus a 4.600 graus. Também existem planetas que literalmente são oceanos infinitos. O exemplo é o Kepler 22b, um planeta oceânico que não possui terra firme. O outro é o GJ 121-4b, apelidado de planeta oceano. É um exoplaneta super-terra que se acredita ser composto por uma grande quantidade de água e ele também não possui superfície rochosa sólida.
Cometas, asteroides e meteoros. Vamos por partes. Cometas. Cometas são bolas de gelo sujo, feitas de gelo, poeira cósmica e rocha. Vêm de regiões mais distantes do Sistema Solar, como o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. Quando ele se aproxima do Sol, o gelo evapora e forma coma, que é uma nuvem ao redor, e a sua cauda brilhante. Asteroides. Asteroides são corpos rochosos ou metálicos sem gelo significativo. Não possuem cauda, a maioria fica no cinturão de asteroides. Eles variam de alguns metros até centenas de quilômetros. Meteoros. Meteoro é um rastro luminoso que aparece no céu quando um pequeno fragmento espacial entra na atmosfera da Terra e queima por causa do atrito com o ar. É o que a gente chama de estrela cadente. Se eu te falar que nem essa eu sabia. Oumuamua. O Oumuamua foi um objeto interestelar confirmado a visitar o Sistema Solar, detectado em outubro de 2017. Com o formato de um charuto e cerca de 400 metros de largura, sua altura, velocidade e aceleração inexplicável sem cometa visível geraram uma teoria sobre sua natureza, incluindo a possibilidade de ser tecnologia alienígena. Embora a explicação natural, cometa rico em hidrogênio, seja mais aceita. É muito improvável que o Oumuamua seja um alienígena de fato. Paradoxo de Fermi. Enrico Fermi foi um físico italiano naturalizado estadunidense. Destacou-se pelo seu trabalho sobre o desenvolvimento do primeiro reator nuclear e pela sua contribuição ao desenvolvimento da teoria quântica, físico nuclear de partículas e mecânica estatística. Mais a fundo do vídeo, eu vou falar sobre o paradoxo de Fermi. Esfera de Dyson. A esfera de Dyson é um conceito teórico de uma megaestrutura construída por uma civilização avançada para envolver totalmente uma estrela e capturar quase toda a sua produção de energia. Proposta por Freeman Dyson em 1960. É muito improvável que isso seja verdade. Teoria da Floresta Negra. A teoria da Floresta Negra é uma explicação para o paradoxo de Fermi, sugerindo que civilizações extraterrestres são silenciosas e ocultas por medo de detecção e destruição por outras civilizações mais avançadas e hostis. Isso foi proposto pelo livro A Floresta Escura, de Liu Cixin. A teoria trata do universo como um ambiente predatório de caçadores, igual a uma floresta. A hipótese da Floresta Negra oferece uma perspectiva sombria sobre a interação entre civilizações no cosmos, sugerindo que o silêncio que percebemos pode ser resultado de uma estratégia universal de sobrevivência. Embora seja uma teoria especulativa, ela adiciona uma dimensão importante ao debate sobre a existência de vida inteligente além da Terra e as possíveis razões para a nossa falta de contato com essas civilizações. Agora, imagina se essa teoria realmente for verdade. Tipo, a nossa civilização não for a única no universo. Ida do Homem à Lua. A missão Apollo 11, da NASA, lançada em 16 de julho de 1969, realizou o primeiro pouso tripulado na Lua no dia 20 de julho de 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram o módulo Eagle no Mar da Tranquilidade, enquanto Michael Collins orbitava o satélite, marcando a vitória dos Estados Unidos na corrida espacial. O mais longe que o ser humano conseguiu chegar até hoje foi a Lua. Até agora foi só a Lua que o ser humano conseguiu explorar. O Grande Atrator é uma anomalia gravitacional massiva localizada a cerca de 200 a 250 milhões de anos-luz da Terra, no centro do superaglomerado Laniakea, que atrai a Via Láctea e milhares de outras galáxias a cerca de 600 km por segundo. Galáxias gigantes. Galáxias gigantes, frequentemente elípticas ou supergigantes, no centro de aglomerados,
superam em muito a Via Láctea, com diâmetros que excedem 1 milhão de anos-luz e contém trilhões de estrelas. Exemplos como Alcyonel, 16,3 milhões de anos-luz da Terra, e IC 1101, crescem devorando vizinhas e são formadas por fusões cósmicas. Universos paralelos. Universos paralelos, ou multiverso, são realidades alternativas hipotéticas que coexistem com a nossa, variando desde cópias quase idênticas com pequenas diferenças até mundos com leis da física totalmente distintas. Essa teoria, explorada pela física quântica e cosmologia, sugere que múltiplas bolhas de universos alternativos podem ter sido criadas no Big Bang, ou existir em dimensões superiores, embora ainda sem comprovação científica concreta. O uso mais comum de universos paralelos na ficção científica, quando o conceito é central para a história, é um pano de fundo ou consequência da viagem no tempo. Um exemplo desta ideia está no romance de Fritz Leiber, The Big Time, onde é uma guerra através do tempo entre dois futuros alternativos, em que cada lado manipula a história para criar uma linha temporal que resulte em seu próprio mundo. Imagina você, diferente do que você é agora, digamos assim. O universo paralelo é um buraco de coelho sem fundo e é muito amplo e daria para fazer um outro vídeo, e bem mais longo que esse. Curiosity. Curiosity é um automóvel rover não tripulado da NASA, do tamanho de um carro pequeno que pousou em Marte no dia 6 de agosto de 2012 para explorar a cratera Gali, parte da missão Mars Science Laboratory. O seu objetivo principal é investigar se o planeta vermelho já teve condições favoráveis para a vida, analisando o solo, a atmosfera e a geologia. A sua velocidade máxima era de 90 metros por hora, massa 899 kg, a sua altura era de 2,2 metros, a sua largura era de 2,7 metros e o seu comprimento era de 3 metros. Curiosity passou 6 anos em Marte, ele gerou sua própria energia, ele também fez descobertas incríveis como descobertas de lagos, desertos e moléculas. Seus locais de exploração foram a cratera de Gali e o Monte Sharp, escalando camadas geológicas para estudar a história do planeta. Sua tecnologia foi equipada com 12 câmeras, um braço robótico de 2 metros, com brocas para perfurações e instrumentos avançados. Os discos de ouro da Voyager, em inglês Voyager Golden Record, são discos fonográficos que estão a bordo de ambas as naves Voyager. Eles contêm sons e imagens selecionados como amostra da diversidade de vida e culturas da Terra. O que existe lá são apenas sons naturais e de pessoas. Vou contar alguns relatos de alguns astronautas que encontrei por aí na internet. A missão Apollo 8 da NASA foi marcada por um momento bem estranho, digamos assim. Em dezembro de 1968, uma lenda estava se espalhando por aí. Os tais polvos espaciais, digamos assim. Segundo alguns entusiastas, várias fotografias que foram tiradas por astronautas durante esta missão mostravam figuras colossais. Eram figuras gigantes com tentáculos e eram bem pálidas. Pareciam águas-vivas gigantes. O incidente da Salyut 7 ocorreu em 1985, quando a Estação Espacial Soviética de 20 toneladas sofreu uma falha total de energia e ficou desgovernada em órbita. A missão Soyuz T-13 foi enviada para resgatar a estação, com os cosmonautas Vladimir Dzlobla, eu não sei como pronunciar esse nome, e Viktor Savik, realizando um acoplamento manual complexo e reparando a estação congelada, tornando-a novamente funcional. Tudo isso aconteceu por causa de uma falha do sistema de energia e orientação.
Este evento, que inspirou o filme russo Salyut 7, de 2017, demonstrou a capacidade soviética de recuperação em situações críticas no espaço. A estação Salyut 7 operou até ser desativada, reentrando na atmosfera em 1991. O Big Bang é a teoria cosmológica dominante que descreve o início do universo há cerca de 13,8 bilhões de anos, a partir de um ponto extremamente quente e denso que começou a se expandir rapidamente, criando espaço e o tempo. Essa expansão continua até hoje, o que é evidenciado pelo afastamento das galáxias, e a teoria é sustentada por evidências como a radiação cósmica de fundo e a abundância de elementos leves. Será que é verdade isso? Albert Einstein foi um físico teórico autodidata, cujos estudos revolucionaram a compreensão do universo. Em 1905, seu ano miraculoso, publicou 4 artigos fundamentais sobre o efeito fotoelétrico, movimentos brownianos, relatividade especial e equivalência massa-energética, que é a famosa fórmula que ele desenhou. Ele desenvolveu a teoria da relatividade geral no ano de 1915, reformulando a gravidade como curvatura espaço-temporal. O Einstein foi um dos caras que mais mudaram a ciência e os estudos que temos hoje em dia sobre o tempo, o espaço. O cara é foda, mano. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa é a parte 1. Eu posso fazer a parte 2 brevemente, porque esse assunto é muito amplo e é praticamente infinito. Então dá para fazer muitos vídeos com isso, com esse tema, sobre o espaço, planetas e teorias.